Se você chegou até este vídeo é porque você realmente é apaixonado por café, não é verdade? E não necessariamente você toma café só de uma marca ou só faz café de um jeito. Você sabe que café não é tudo igual. Mas com tantas marcas, tipos de café e jeitos de preparar esse café que tem disponíveis, como que você vai fazer para não se perder no meio de tantas experiências, tantos testes, tantas coisas envolvendo o café? É muito simples, você vai usar o seu caderninho do café. Tá, mas o que é um caderninho do café? Como que eu faço um caderno desse? E por que essa é uma ferramenta que vai me ajudar muito nesse universo do café? Você vai aprender tudo aqui nesse vídeo. Oi! Eu sou o Rafael de Oliveira e este é o Café de Propósito. E o meu propósito é ajudar o máximo de pessoas a terem um dia melhor, aproveitando o momento presente enquanto preparam e bebem o café que gostam. E como que eu vou alcançar o meu propósito hoje? Eu vou mostrar para você como que você pode montar o seu próprio caderninho do café e com isso relembrar todas as experiências e aprendizados que você teve durante essa jornada no universo do café. Porque é isso, gente, vocês começam a tomar café diferente, usar métodos diferentes, receitas diferentes, é tanta variedade que uma hora a gente se perde mesmo. Você fica pensando, será que eu já tomei esse café? Será que eu já fiz o café desse jeito? Eu usei essa receita nessa quantidade. Não dá para ficar perdido. A gente precisa sempre lembrar de tudo aquilo que nós fizemos. E confiar na cabeça não dá muito certo. E eu gosto de anotar porque, por exemplo, quando eu faço um café e por algum motivo ele não ficou do jeito que eu queria, eu penso, ele não ficou assim porque eu utilizei a moagem desse jeito. Então, da próxima vez eu vou utilizar uma outra moagem, mais fina, mais grossa. Ou então, eu fiz um café nesse método, mas eu acho que se eu fizer em outro método, ele vai ficar melhor. Então, no fim das contas, para mim, o caderninho do café funciona praticamente como um livro de receitas, mas confesso que nem todas as receitas dão certo, mas a ideia é que seja uma receita melhor do que a outra. Também funciona como um diário, mas eu juro para vocês que eu não coloco, querido diário, hoje o café ficou ruim. Não necessariamente assim. Mas eu coloco algumas informações que eu acho importantes para eu poder lembrar numa próxima vez que eu for precisar comprar o mesmo café que eu gostei, ou então utilizar o método que eu gostei, coisas assim do tipo. A verdade mesmo é que eu sou muito metódico. E como você pode fazer o seu próprio caderninho do café? Eu mesmo estou utilizando aqui esse caderno de espiral, que é uma caderneta 1/8 de capa dura e ela tem 96 folhas pautadas, que é aquela folha com linha. E eu também utilizo o post-it, que é daquele estilo de adesivo para marcador de página. E quando você for comprar o post-it, você dê preferência àqueles que não são de plástico, são de papel ou alguma outra coisa. Porque para cada vez que você for utilizar o post-it e ele for de plástico, com o tempo a tinta da caneta, quando você for marcar o número desse café, vai sair com o tempo, igual aconteceu com os primeiros cafés aqui. Por exemplo, esse número 1 aqui tá mais apagadinho, esse número 5 aqui, quase não dá para ver. Então, se você puder escolher encontrar um post-it que seja daqueles de papel mesmo, vai ficar muito melhor. Mas o bom é aquele que tem. Então, se você só encontrar desse tradicional de plástico, vai com esse mesmo. Para cada post-it é um café diferente que você vai experimentar. E também para cada cafeteria ou café diferente que você for tomar lá, você pode deixar marcado no post-it.
você realmente vai utilizá-lo como um marcador de páginas. O caderninho é como se fosse uma tela em branco, para você preencher do jeito que você quiser. Então, o que eu anoto no meu caderno do café? Aí depende. Quando é um café que você vai encontrar do mesmo jeito, sempre com as mesmas características, eu anoto os seguintes dados: nome do café, data de compra, local e preço. E no preço eu coloco o que seria o valor cheio do café e também se eu paguei com um preço menor, quando teve desconto, quando estava na promoção também. Mas se o café for de uma marca que trabalha com produtores diferentes e com cafés vindos das mais diversas regiões, você pode anotar também qual que é a região desse café, qual que é a variedade do grão, quem produziu esse café, qual que é o nível de torra dele, qual é a forma com que esse café foi processado e o que mais você achar que é pertinente. E agora que você tem todos esses dados na mão, é hora de fazer os testes. Cada vez que você prepara o mesmo café, você pode fazer ele de um jeito diferente. Quando eu estou fazendo o teste 1, eu vou lá e anoto a data desse teste e qual é a receita que eu estou utilizando. Como eu ainda não conheço o café, eu sempre gosto de fazer o primeiro teste utilizando a receita de um café puro, sem misturar com leite. Aí conforme você vai conhecendo o café, aí você pode fazer receitas diferentes. Pode fazer um cappuccino, um macchiato, um café latte, o que você preferir. E depois que você escolhe a receita, no caso do teste 1, receita que é o café puro, você vai anotar as proporções de água e café que você vai utilizar. E aí você escolhe se vai querer deixar o seu café mais concentrado, menos concentrado ou equilibrado. Geralmente, quando eu estou fazendo esses testes, eu utilizo a proporção de 10 gramas de café para 120 gramas de água, ou então 20 gramas de café para 240 gramas de água, seguindo aquela proporção de 1 para 12. E nos próximos testes você pode fazer outras proporções também. Pode ser 1 para 10, 1 para 8, 1 para 14, 1 para 16. Para não se perder, é sempre importante anotar qual a proporção que você escolheu. Depois de definir a proporção, você vai escolher qual método de preparo vai utilizar para fazer seu café. Aí você pode fazer com melita, pode fazer com a cafeteira italiana, com a prensa francesa, com a Hario V60 e diversos outros métodos. E eu confesso que essa é a variável que eu mais gosto de trabalhar, que é o método de preparo. Eu costumo sempre utilizar a mesma receita, que é o café puro, e na mesma proporção de água e café, sempre que possível, e eu vou lá e mudo o método, faço o café com métodos diferentes. E depois de definir a receita, a proporção e o método, você vai verificar se esse café é em grão, qual moagem você vai utilizar. Se é uma moagem fina, média, grossa, aí você escolhe a que você quiser fazer no seu teste. Com todos esses dados em mãos, vai lá, prepara o seu café e anota o resultado que você teve dessa experiência. Eu mesmo anoto as características que eu encontrei na bebida depois de pronta. Ou seja, eu anoto a cor da bebida, a acidez que eu encontrei, o aroma que eu consegui sentir, o corpo, a doçura, as notas que eu encontrei desse café, as notas de sabor que eu encontrei. Anoto também a finalização, se ela foi longa, curta. E anoto também o rendimento desse café. Ou seja, quando eu fiz 10 gramas de café e 120 gramas de água, quantos gramas de bebida que eu vou ter na minha xícara? Será que eu vou ter 100 gramas, mais ou menos? Então eu gosto de anotar o rendimento também. Mas confesso para você que você não precisa ser tão técnico na hora de fazer as suas anotações.
Basta você marcar sempre o que você sentiu. Tanto é que no primeiro teste que eu fiz, chegou na hora do resultado e eu simplesmente escrevi gostoso. Simples assim. Mas com o passar do tempo eu fui completando essas informações. E no resultado você pode marcar alguma coisa que te chamou a atenção. Se você percebeu que você não gostou de alguma coisa, o que foi aquilo e o que você pode fazer no próximo teste para poder corrigir. Será que eu vou poder deixar o meu café melhor trocando a proporção ou fazendo em um método diferente? Ou com uma moagem mais fina ou mais grossa, ou esse café não tem jeito e eu vou ter que trocar de café. É isso daí que você vai marcar na parte de resultado. Tá, Rafael, mas toda vez que eu for fazer um café, eu vou ter que ficar anotando? Só se você quiser. Eu mesmo só anoto quando eu estou conhecendo esse café. Ou seja, eu faço uns 3 ou 4 testes. Se você achar que precisa fazer mais testes, fica à vontade, faz sim. Mas eu não gosto de ficar fazendo milhões de testes porque, querendo ou não, a gente toma o café para poder curtir esse momento, aproveitar esse momento, bebendo a bebida que a gente gosta. E falando em curtir, aproveita para dar aquele like no vídeo. E no caderninho você também pode anotar as experiências que você teve quando foi a uma cafeteria. Nesse caso eu gosto de marcar a data que eu fui, o local que eu fui, o café que eu escolhi, o preço que eu paguei e a opinião que eu tive no geral. É como se eu fosse aqueles críticos gastronômicos que fazem as resenhas dos restaurantes, sabe? Eu faço uma coisa parecida com isso. E aí, cada vez que você vai a algum lugar e cada vez que você experimenta um café diferente, você vai, pega um post-it e marca aqui o número desse café ou o número dessa cafeteria. E quando o seu caderno estiver no fim, faltando poucas páginas, você vai fazer a retrospectiva do café. Essa retrospectiva, no caso, é um índice mesmo, onde você anota aqui cada um dos seus cafés. Ó, eu tenho tudo marcado aqui. Tanto o café, quanto os lugares que eu passei. Nesse caso, eu fiz aqui no computador, imprimi e colei no caderninho. Mas se você quiser, pode fazer escrito também, sem problema algum. Mas aí o caderno acaba e as experiências não. Porque você pode começar outro caderno. Ó, eu mesmo estou usando esse daqui do Mickey Simpático, olha só. E aí eu segui a numeração. No caso, eu já estou no café que eu testei, café número 51, e já fui a 13 cafeteiras diferentes. Aliás, não necessariamente eu fui em 13 cafeterias diferentes, mas mesmo quando eu fui na mesma cafeteria, eu posso ter experimentado um café diferente lá. Então eu considero como uma experiência diferente. Vale um outro post-it. E que venham os próximos cafés para continuar construindo todo esse repertório e compartilhar aqui com vocês. Depois de tudo isso, eu te pergunto, como que você anota suas experiências com o café? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo e excelentes cafés e experiências para você!